Você não acha, amor? Acho que. Você não acha importante? Não sei o que você tá falando. Tá voando, né? Não, mas você tá querendo vir falar assim comigo do nada, assim, não dá nem conversar comigo antes? Você acha importante, por exemplo, um cônjuge saber decifrar o comportamento do outro? Acho, Acha? acho. Porque olha só, tem hora que aquele comportamento que parece uma picuinha, na verdade é uma coisa muito natural, é uma coisa muito do jeito de ser da pessoa, e não uma picuinha, uma coisa que ele tá fazendo só pra incomodar o outro. Você acha importante saber decifrar o cônjuge? Acho muito. Foi importante pra gente? Muito. Olha, agora a gente vai explicar pra você como que você pode decifrar o seu cônjuge. E a proposta é que você aprenda com alguns passos, observando alguns comportamentos do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira, como melhorar o seu relacionamento a dois. A gente vai falar agora de decifrar os comportamentos. A história de decifrar o comportamento das pessoas, ela é bem antiga, ela começou lá na Grécia Antiga. E foi assim, a gente vai focar, né, a gente vai falar hoje para vocês sobre um estudioso, um psicólogo, um historiador, um inventor, que foi William Moulton Marston, e como ele vem estudando, como ele estudou o comportamento das pessoas. Então imagina o seguinte, é como se ele tivesse subido no alto de uma montanha e ele tivesse ficado observando as pessoas até que ele dividiu essas pessoas em 4 grandes grupos e deu a essas pessoas nomes. Ele viu que tinha semelhança no comportamento das pessoas e deu a essa pessoa um nome. Deu 4 nomes, na verdade. Quais foram? Dominante, o influente. O estável e o conforme. E aí a gente tem o DISC. Dominante, influente, estável e conforme. William Moulton Marston é também muito conhecido por ser o inventor da Mulher Maravilha e do polígrafo, sabe aquele detector de mentiras? Ele foi convidado pelo exército americano também para entender por que alguns soldados tinham uma resposta diferente de outros. Agora, o que isso tem a ver com o seu relacionamento conjugal? É que algumas pessoas têm comportamentos muito peculiares. Então, por exemplo, se a gente falar aqui de uma pessoa que é extremamente objetiva, que fala de uma forma muito direta, é uma pessoa muito assertiva, ela é uma pessoa que fala e depois pensa no que falou, ela primeiro falou, e muitas vezes não mede aquilo que tá falando. Você conhece alguém assim? Conheço muito. Conhece? Quem? Sim. Ele não quer falar quem é não, porque provavelmente deve ser eu, né? Vou falar, daqui a pouquinho eu vou falar. Esse comportamento de ser muito direto, uma pessoa muito rápida, muito acelerada, para quem tá do lado tem um comportamento diferente, como por exemplo o influente. O influente é uma pessoa mais carismática, mais comunicativa, é uma pessoa mais persuasiva, que gosta de influenciar as outras pessoas, ou seja, ela gosta de conversar, porque para influenciar tem que conversar. Você conhece alguém assim? Muito. Quem? Acho que eu. O Léo é exatamente assim, é uma pessoa que ama estar com pessoas, é uma pessoa que, para desestressar, ele vai sempre estar perto de alguém, ele sempre vai querer chamar alguém. Então, assim, é muito interessante porque a gente nota bem essa diferença, né? Recentemente a gente saiu para almoçar e chegou num determinado momento, já era tipo 4:30 da tarde. Foi super legal o almoço, mas eu já queria vir para casa, já queria descansar. Eu amei aquele momento, mas eu já queria estar comigo. O que o Léo queria? Depois do almoço ele queria tomar café. Continuar o dia, né? O dia não acabou ainda. E ele ainda dizia assim, não, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa, vamos dar um jeito da gente tomar um café, da gente passar no shopping, fazer alguma coisa, porque a gente só vai para casa na hora que for dormir. E aí, no meio do caminho, eu falei assim, não, mas eu preciso ir pra casa, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que escrever um monte de coisa, eu tenho um monte de texto pra colocar em dia. Ele, então tá, então vou te deixar em casa. E aí ele estava com um amigo. A gente E foi tomar um ele café. foi. Eles foram tomar o café e depois ele chegou, tipo, 2 horas depois, já com o café tomado, depois ainda foi na empresa, ainda foi cuidar de um monte de coisa, ou seja, ele tem um nível de energia, assim, altíssimo e
para ele gastar essa energia, ele precisa fazer muita coisa. Mas o influente, ele precisa de estar com pessoas para ele recarregar suas energias. Então, por isso que eu preciso estar com pessoas, que senão eu fico cansado. Sim. E você, quando você não está com pessoas, você descansa. Cada um tem um nível de energia, né? Mesmo a pessoa mais introvertida, ela tem um nível de energia para estar com pessoas também. Todos nós temos. E aí, pra gente ter mais certeza, para você ter mais certeza disso, só mesmo fazendo um teste, né? Uma análise do seu perfil comportamental. Um mapeamento do perfil comportamental. Porque aí você tem aí 99% de certeza do seu perfil. Mas o que a gente está querendo te dizer é o seguinte: observe os comportamentos do seu cônjuge, porque tem alguns comportamentos que são dele. Talvez aquele jeito mais introspectivo, mais analítico, um jeito mais detalhista, mais perfeccionista, uma pessoa mais organizada. E você pode também estar com uma pessoa que é que gosta de planejar bastante, gosta de ter muita segurança antes de tomar uma decisão. É uma pessoa metódica, sabe? Que gosta das coisas sendo feitas no tempo dela. Então, é muito importante você observar até para você não invadir o espaço daquela pessoa. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa metódica, que gosto das coisas feitas no meu tempo. Eu planejo muito bem as coisas para poder executar aquilo. E quando eu percebo, por exemplo, que alguém não está fazendo aquilo no tempo que eu me planejei para aquilo, eu considero isso quase que uma falta de respeito comigo. Porque eu sou a pessoa que me planejo. Se eu fiz um compromisso com alguém, eu vou abdicar de várias outras coisas para fazer aquilo. Então, se eu observo que eu fiz um compromisso e a pessoa faltando, de repente, 20 minutos para aquilo, ela desmarcou, ou ela não chegou no horário comigo, ou fez alguma coisa também não avisou, eu penso, poxa, é um desrespeito comigo. Eu sei que as pessoas podem ter imprevistos, mas como eu me planejei 24 horas, 48 horas, ou até, sei lá, uma semana antes daquilo, eu entendo que aquilo é um desrespeito para mim. Então, horário, tempo, as coisas sendo feitas no tempo que eu programei, porque eu deixo de fazer alguma coisa, eu deixo de, muitas vezes também, marcar alguma coisa naquele mesmo horário. Eu falo, poxa, eu devia ter feito aquilo, desmarquei com fulano, deixei de marcar com ciclano, não coloquei um cliente na agenda. Então, exatamente por isso. Então, outros perfis, gente, eles já são assim super relax com horários. Como é que você é com horários? Na verdade, assim, eu precisei de aprender a como lidar com a Malu, né? Porque se eu for lidar com ela igual eu lido com as pessoas do meu perfil, eu sou uma pessoa que vou fazer as coisas de última hora. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando agora e a Malu quis fazer um roteiro inteiro do que a gente ia conversar com vocês, mas eu não gosto de fazer roteiro, então eu quero improvisar, quero falar do meu jeito aqui e vim falar isso aqui do meu jeito. E aí, o que acontece? A Malu, ela não gosta disso. Então ela quer o quê? Ela quer fazer um roteiro. Semana passada ela estava fazendo esse roteiro já e há 10 minutos atrás ela estava falando, o que a gente vai falar aqui? Vamos conversar. 10 minutos quem dera, né? Por aí que vai. Então, às vezes, para eu aprender a lidar com ela, o que eu tive que fazer? Entender quem ela é, porque quando a gente vai sair, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que marcar antes. Então, semana que vem nós vamos no Japa, quarta-feira, às 8 horas. Coloca na sua agenda, por favor. Aí ela coloca isso na agenda e a gente consegue fazer esse jantar, entendeu? Mas quando é muito em cima da hora, e se eu tô convidando ela para comer um japa, e se eu mudo, nós vamos comer um restaurante italiano hoje, nós vamos comer uma massa. Não vou comer massa, vou comer de comer um japa. Exatamente. Então isso aí causa até um atrito. Exato. Então a gente tem que saber o que falar. A ponto de eu ligar no restaurante e perguntar se vai ter peixe e tem outro prato que não... E o restaurante italiano, eu ligava e perguntar se não tem massa, se tem peixe com outra coisa. Outra coisa de comer. Eu não consigo, em 30 minutos, reprogramar toda a minha mente que eu ia comer peixe sem carboidrato e daqui a pouco eu vou comer um prato de carboidrato inteiro. Então isso não entra muito no meu processamento, né? Enfim, a gente acaba flexibilizando, ajustando as coisas. Ele já entende muito o meu jeito metódico de ser e flexibiliza. Mas olha, teve uma outra coisa que aconteceu recentemente. Ele programou com um colega, né, um amigo, de jantar. E eu tinha feito todo o meu planejamento, então, pra gente sair com esse amigo. E o rapaz tava aqui, acho que num período, né, aqui no Brasil, e aí passou mais ou menos uns 15 minutos antes da gente encontrar, a pessoa falou, não, você não vai dar, tive um imprevisto, não sei o quê.
Desmarcou. Ele falou assim, olha, a gente desmarcou, então o fulano não vai. Eu falei, tudo bem, então vamos sair só nós dois. Ok, então vamos. Eu falei, tudo bem, eu já tô melhorando muito, né, meu comportamento. Aí no outro dia ele falou assim, o fulano ligou pra ele. Vamos encontrar e tal, não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Na hora que ele tava no telefone, eu dei um berro. Falei, eu não vou. Por quê, gente? Porque na minha cabeça já tinha sido o cúmulo do desrespeito ele ter desmarcado 15 minutos antes o jantar que eu tinha me programado pra ir. E o Léo super flexível, super de boa. Não, vamos lá e tal. Não sei o que. Eu falei, bom, se a pessoa não tem o compromisso ou o respeito de desprogramar com você com antecedência, não sou eu que agora estou indo para academia que preciso desmarcar minha academia ou sair correndo da minha academia para poder encontrar uma pessoa que ontem não fez a honra, né, do compromisso. Eu realmente tenho esse negócio de ser muito metódica, né? E aí volta ao lado de cá de novo, que é quando a gente começa a pensar mais nas pessoas. Eu penso mais nas pessoas. A Malu também pensa, mas muito menos do que eu, quase nada, para te falar a verdade. Mas eu penso nas pessoas. Então, o que eu fiz? Um amigo meu queria encontrar. Ele não pôde encontrar aquele dia, ele mora em outro país. Eu podia encontrar com ele e tinha que ser naquele dia, ele atrasou. Eu tinha duas opções, ou eu não encontrava e ele ia embora, daqui 1 ano eu veria ele, ou eu encontrava e deixava o negócio que aconteceu ontem do jantar de lado. Eu deixei de lado e fui encontrar com ele, pronto. Ela já não pensa assim, também, tá? entendeu? Então... Mas ela foi comigo porque ela tem que ir comigo. Eu tenho que ir. Não, foi bacana, legal. O que acontece, gente, é que quando eu estou no lugar com a pessoa, eu já deixei aquela desafeição para trás, né? Não vou ficar carregando essa mágoa junto comigo, nem preciso, nem é necessário, nem é uma coisa grande. Mas, enfim, conversei, tá, tudo bem, ok, página virada, segue em frente. Mas na hora, né, e eu por ter o comportamento dominante também, eu vou e falo. Aí falo, não, mas tudo bem, né, realmente as pessoas têm imprevistos, acontece, tudo mais. Mas com o meu perfil, né, por todo minha programação, eu penso assim, mas ele não teve um pingo de consideração, por que eu vou ter agora? Isso incomoda ela mais do que me incomoda. Exato. Entendeu? Então, é muito desse flexibilizar. Claro que eu também flexibilizo, depois falo, não, tudo bem, vamos lá. A gente tinha que resolver algumas coisas na rua antes do comércio fechar, mas a gente deixou isso para depois. Eu flexibilizei também, encontramos, foi super agradável e ok. E é essa a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Aprenda hoje a entender o que é um comportamento e desmistificar que esse comportamento pode ser uma implicância do seu cônjuge. Isso aí.